Olá pessoal, tudo bem? Em continuação à videoaula anterior, quando foi falado a respeito da forma geral de representar os algoritmos em Portugal e também sobre os tipos de dados, agora vamos falar a respeito do armazenamento dos dados. Antes de prosseguir, é bom relembrar da figura que representa os tipos de dados, onde temos os numéricos, subdivididos em inteiros e reais, os literais e os lógicos. Também é oportuno comentar da importância de que vocês devam memorizar essa estrutura que representa os tipos de dados, de modo que lembre dela sem ter que consultar o livro. Pois bem, vamos continuar. Vejam o próximo slide, onde estão ilustrados os tipos de dados com os respectivos bytes necessários para o armazenamento deles na memória principal do computador. Relembrando, é aquela memória também chamada de memória primária, que é destinada ao armazenamento de dados, um programa para uso imediato, temporário. Outro detalhe dessa memória é o fato de que ela necessita de energia elétrica para manter as informações. Por isso, também possui a característica de ser volátil. Ou seja, quando desligada, os dados são perdidos. Para os dados lógicos, apesar de possuírem dois valores apenas, como verdadeiro e falso, necessitam de 1 byte para ser armazenados na memória do computador. Observando que cada valor é representado separadamente. Com relação aos dados literais, pode-se sintetizar que cada caractere necessita de 1 byte para ser armazenado na memória. Então, se um literal for formado por uma palavra com 12 caracteres, independentemente que contenha letras, símbolos ou mesmo os espaços em branco, serão necessários 12 bytes para que ela seja armazenada no computador. Já os dados numéricos possuem algumas particularidades. Por exemplo, os números inteiros requerem 2 bytes, que permitem representar 65.536 possibilidades de números inteiros, o que equivale 2 elevado à oitava vezes 2 elevado à oitava, que é igual a 2 elevado à 16ª. Talvez você esteja se perguntando, o porquê 2 elevado à oitava? Porque corresponde à base do sistema binário, 2, elevado à oitava potência, oitava, porque 8 é a quantidade de bits que formam um byte. Seguindo o mesmo raciocínio dos números inteiros, os reais requerem 4 bytes para serem armazenados na memória do computador. Significa que permitem representar 4.294.967.296 possibilidades de números reais, o que equivale a 2 elevado à 32ª potência. Tanto com relação aos números inteiros como os reais, existem linguagens de programação que admitem representar dados do tipo longo ou estendido, em que os valores são representados em 8, 16 ou 32 bytes, sendo valores bem expressivos. Por padrão nessa disciplina, os números reais a serem considerados sempre serão armazenados em 4 bytes e os inteiros em 2. Dando sequência aos estudos relacionados aos dados, é necessário saber como vincular os tipos de dados às variáveis e detalhar como elas são declaradas e utilizadas no desenvolvimento do algoritmo. De modo sintético, as variáveis possuem 3 atributos. Veja o slide. Nome, que identifica a variável. Tipo de dado e a informação que ela armazenará. Neste outro slide estão ilustrados exemplos de declarações de variáveis que ajudam a entender alguns detalhes. Com relação à nomenclatura, de modo geral, a identificação das variáveis deve começar com uma letra e não deve conter nenhum símbolo especial, exceto sublinha. Nem mesmo espaços em branco são permitidos, mas números podem ser utilizados. É nítido nos exemplos
que a sublinha, tem como uma das finalidades representar nomes de variáveis que são formadas por palavras compostas, facilitando a identificação da variável. Sobre os tipos de dados, a princípio, são os inteiros, reais ou lógicos. Digo a princípio porque em Algoritmos de Programação 2, vocês vão aprender que o programador pode criar outros tipos de dados oriundos dos tipos básicos. Fazendo uma analogia em relação à identificação e ao tipo de dado de uma variável. Estes são atributos que não podem ser modificados durante a execução de um programa. Contudo, a informação, ou seja, o dado que a variável armazena, é o único elemento que poderá sofrer alterações, ou seja, variações de valores durante a execução de um programa. As variáveis são imprescindíveis na construção de algoritmos e programas. E um dos locais onde elas são fundamentais é como operandos de expressões. As expressões ou fórmulas no contexto da informática têm um significado similar ao da matemática, quando variáveis e constantes numéricas relacionam-se por meio de operadores e a partir dela obtém-se um valor como resultado. Do ponto de vista computacional, as expressões são classificadas de acordo com o tipo de valor resultante da variação. Sendo assim, tem-se as aritméticas, as lógicas, as relacionais e as literais. As aritméticas são aquelas em que o resultado da avaliação é o tipo numérico e apenas operadores aritméticos são permitidos, como soma, subtração, multiplicação, divisão e outros. As lógicas são aquelas que o resultado da avaliação da expressão, como o próprio nome diz, é um valor lógico, sendo verdadeiro ou falso. Nesse caso, os operadores são baseados na álgebra booleana, que possui 3 operações básicas: a conjunção, a disjunção e a negação. As particularidades das expressões lógicas estão nas operações e nos respectivos operadores, também chamados de conectivos lógicos. Por meio de uma tabela, intitulada Tabela Verdade, pode-se determinar os valores binários possíveis de uma expressão com operadores lógicos. Veja no próximo slide a ilustração de uma tabela verdade, que tem como característica possuir todas as possibilidades combinatórias entre os valores verdadeiro e falso. O número de combinações que as variáveis podem assumir é calculado por 2 elevado a n, onde 2, novamente, a base do sistema binário, e n é o número de variáveis de entrada. Nesse caso, também é 2. Observem que na tabela, que as 2 primeiras colunas exibem as variáveis de entrada A e B, com as combinações possíveis de valores binários. Nas demais colunas estão os resultados das operações lógicas, com a negação, disjunção e conjunção. Não vamos nos ater aos resultados, pois está bem detalhado no livro didático, com outros modelos de tabela verdade, inclusive com macetes, para que vocês possam memorizar a construção dessa tabela e como realizar os cálculos com os operadores lógicos. A outra modalidade de expressão que possui características lógicas são as relacionais, ou simplesmente relações. São aquelas em que são feitas comparações entre variáveis do mesmo tipo, podendo ser numéricas, lógicas ou literais. E o resultado sempre é um valor lógico. Em uma mesma expressão relacional, é possível ter variáveis e constantes de tipos diferentes, mas as comparações sempre devem ser com operandos do mesmo tipo. Observe nesse slide um quadro com operadores relacionais: menor, menor igual, maior, maior igual, igual e diferente. Então, pode-se comparar 2 valores conforme esses operadores e o resultado será um valor lógico.
confirmando ou não se a comparação é verdadeira. Com relação à precedência, ordem, que aparece nesse quadro, é importante destacar que representa a ordem de prioridade em que os operadores devem ser avaliados, iniciando-se pela primeira, ou, se o operador correspondente não ocorrer na expressão, inicia-se pela menor para a maior. Essa situação está detalhada no livro didático, inclusive pelo fato que podem ocorrer expressões com os 4 grupos de operadores. Veja nesse slide: aritméticos, literais, relacionais e lógicos. E nesta situação há uma prioridade de avaliação entre eles. Observe que os aritméticos e literais devem ser avaliados primeiro. A seguir são avaliadas as subexpressões de operadores relacionais e, por último, os lógicos. Falando em expressões literais, elas também são utilizadas em expressões. Nas expressões literais, os operandos devem ser literais e o resultado da avaliação é um valor literal, ou seja, todos os elementos devem ser do mesmo tipo. Pode até parecer estranho realizar operações com literais e no formato de expressões, até porque, na maioria das linguagens de programação, elas ocorrem com funções específicas. Mas situações como concatenação ou cópia de literais são comuns de serem realizadas. Por exemplo, se eu tenho Ivo mais Matias, o resultado é Ivo Matias, passando a ser um único literal, inclusive sem espaço. Por hora é isso, pessoal. Sempre lembrando, assuma os estudos com seriedade e responsabilidade, pois a sua dedicação será recompensada com conhecimento. Bons estudos!